De tempos em tempos, o tema parlamentarismo volta ao foco dos debates brasileiros. Mas o que é esse modelo e como ele funciona? Nesse vídeo, irei falar o que é parlamentarismo. Opa, e aí, eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Sistema parlamentarista, sistema parlamentar ou simplesmente parlamentarismo é um sistema de governo democrático, em que o poder executivo baseia sua legitimidade democrática a partir do poder legislativo, representado pelo Parlamento Nacional. Os poderes executivo e legislativo são, portanto, interligados nesse sistema de governo. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Conheça agora a CE Store Brasil, a loja de camisetas engajadas do conhecimento expandido. Quer ajudar o canal e ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas? Então compre agora sua camiseta enviesada. Antes de tudo, é importante não confundir sistemas de governo, como presidencialismo e parlamentarismo, com formas de governo, como monarquia ou república. Um sistema de governo é a forma como o poder político de um país é dividido e exercido. Basicamente, esses sistemas variam de acordo com a distribuição de funções entre os poderes executivo e legislativo. O presidencialismo é o sistema de governo adotado pelo Brasil. O presidente da República é o chefe responsável por comandar o poder executivo. O presidente tem a liberdade para escolher os ministros que chefiarão os ministérios e também pode escolher outros assessores e responsáveis por alguns órgãos públicos. Nesse sistema de governo, os três poderes legislativo, executivo e judiciário têm funções próprias e são independentes uns dos outros. No Brasil, o presidencialismo é adotado desde 1891 e os mandatos de presidente duram 4 anos. O presidente pode ser reeleito uma vez. Já o sistema parlamentarista distingue os papéis de chefe de Estado e de governo, ao contrário do presidencialismo, onde os dois papéis são exercidos pela mesma pessoa. Os chefes de Estado desempenham papéis mais simbólicos. Os chefes de governo trabalham efetivamente junto com o parlamento. No parlamentarismo puro, o chefe de Estado não detém poderes políticos, desempenhando um papel principalmente cerimonial, como o símbolo da continuidade do Estado. Nas repúblicas parlamentaristas, o chefe de governo é nomeado pelo parlamento por prazo determinado, geralmente com o título de primeiro-ministro. Nas monarquias parlamentaristas, o chefe de Estado é o monarca, geralmente um cargo hereditário. Já o chefe de governo, com o título de primeiro-ministro, efetivamente conduz os negócios do governo em coordenação com os demais ministros membros do gabinete. Alguns países parlamentaristas atribuem ao chefe de Estado certos poderes, como a chefia nominal das Forças Armadas ou a prerrogativa de dissolver o parlamento, caso este não consiga formar um governo dentro de um prazo determinado, convocando então novas eleições. Essa é uma função do poder moderador. O chefe de Estado tem poder de decisão mais limitado e sua principal função é representar o governo. O chefe de Estado pode ser o presidente ou o rei. Será presidente no caso das repúblicas parlamentaristas ou rei nas monarquias constitucionais. Nas eleições do parlamentarismo, os cidadãos elegem os membros do parlamento, mas não elegem o primeiro-ministro, que é escolhido pelos parlamentares. Após as eleições legislativas, escolhe-se o chefe de governo, o primeiro-ministro, seja por convite formulado pelo chefe de Estado ao representante da maioria no parlamento, seja por votação no legislativo. Uma vez eleito, o primeiro-ministro deve controlar a maioria dos assentos e evitar a formação de uma maioria absoluta contra o governo no parlamento. O mandato do primeiro-ministro não tem tempo estabelecido, já que a duração do seu governo depende da relação de confiança entre ele e o parlamento. Se essa relação não passar por muitos conflitos políticos, o primeiro-ministro pode se manter no governo por bastante tempo, como foi o caso da Angela Merkel, com 16 anos.
Se acontecer uma quebra na relação de confiança entre o parlamento e o primeiro-ministro, o parlamento pode fazer uma proposta, chamada de moção de censura ou moção de desconfiança. Essa moção pode interromper o mandato e retirar o primeiro-ministro da chefia do governo. O governo também pode ser demitido caso não consiga aprovar, no legislativo, uma moção de confiança. Em alguns países, certos projetos de lei, como o de orçamento, são sempre considerados moções de confiança. Caso o gabinete seja demitido, o parlamento deverá escolher um novo governo, com base na maioria partidária ou por meio de uma coligação. Normalmente, quando o legislativo é incapaz de decidir-se acerca do novo governo, ou caso haja uma sucessão de gabinetes instáveis em determinado período de tempo, o parlamento é dissolvido e novas eleições são convocadas. Embora cada nação tenha suas próprias características, normalmente o sistema parlamentarista apresenta algumas vantagens gerais. A principal é permitir uma solução mais rápida e menos traumática em situações de crise. Quando há um período de crise política, o parlamentarismo permite acionar o voto de censura para fazer a troca de governo sem grandes traumas para a sociedade. Por esse motivo, o risco de envolvimento com a corrupção é menor, já que a permanência do chefe de Estado depende dos parlamentares. Como o primeiro-ministro trabalha junto com o parlamento, a comunicação do executivo com o legislativo também funciona melhor e é mais transparente. Além disso, há uma certa facilidade na aprovação de leis. Contudo, a desvantagem central do parlamentarismo é a instabilidade que pode ser gerada por contínuas quedas do gabinete. Especialistas apontam que é um regime que exige maturidade dos deputados e senadores. Esse foi um problema enfrentado pelo parlamento da Espanha, que em 2016, por conta de uma formação parlamentar altamente fragmentada, o país caminhou sem um líder durante 10 meses. O sistema de governo imposto no Brasil por Dom Pedro II durante o seu reinado foi chamado de parlamentarismo às avessas. Pedro II, inclusive, possui um vídeo próprio aqui no canal. Ficou conhecido por esse nome pois funcionava de maneira oposta ao parlamentarismo que existia na Inglaterra no mesmo período. No parlamentarismo britânico, quem elegia os indicados para o cargo de primeiro-ministro era o parlamento, e no Brasil, quem fazia a escolha era o próprio Dom Pedro II. Isso fazia com que o primeiro-ministro fosse subordinado ao imperador, mantendo assim seu poder moderador e soberano. Além disso, o sistema parlamentarista já foi adotado no Brasil durante a década de 60. Em 1961, com a publicação da Emenda Constitucional número 4, o Congresso aprovou o parlamentarismo como sistema de governo. João Goulart assumiu a presidência do país e Tancredo Neves foi escolhido como primeiro-ministro. Pouco tempo depois, em 1963, através de um plebiscito, o presidencialismo foi novamente escolhido pelos brasileiros como sistema de governo. Durante a década de 1990, houve outro plebiscito para a escolha da forma, república e monarquia, e sistema de governo, presidencialismo e parlamentarismo. E a república presidencialista, defendida pelo PT, acabou sendo vitoriosa. O PSDB, por sua vez, defendeu o sistema de governo parlamentarista. Hoje em dia, existem uma série de países com sistemas parlamentares, que podem ser monarquias constitucionais, onde o monarca é o chefe de Estado e o chefe de governo é o primeiro-ministro, como o Reino Unido, Suécia e Japão, ou uma república constitucional, onde o presidente da república é o chefe de Estado e o chefe de governo é o primeiro-ministro, membro do parlamento, como na Irlanda, Alemanha, Índia e Itália. O Reino Unido é o berço do sistema parlamentar. Lá, ainda há uma rainha, que é chefe de Estado. Ela tem alguns poderes em teoria muito importantes, como indicar e demitir o primeiro-ministro e dissolver o parlamento para novas eleições. Na prática, porém, a rainha apenas referenda as decisões tomadas pelo primeiro-ministro e pela Casa dos Comuns. O parlamento é formado por duas câmaras. A Casa dos Comuns é escolhida pelo povo, enquanto a dos Lordes é composta por membros da nobreza britânica e líderes religiosos. Já a Alemanha é uma república parlamentarista. O chefe de Estado é um presidente, mas ele não é eleito pelo voto popular. A Assembleia Nacional tem a única função de apontar o ocupante desse cargo. Na prática, o presidente tem funções simbólicas. O chefe de governo é o chanceler federal, indicado pelo presidente, que sempre segue o desejo da maioria do parlamento. Ou seja, quem escolhe o chanceler é o parlamento alemão. O chanceler e os ministros alemães geralmente também são membros do parlamento. Além de fazerem parte do poder executivo, eles também são deputados e frequentam as sessões do poder legislativo.
Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixem um like e se inscrevam no canal. Mas é isso, valeu!